Fala pessoal, e aí, tudo bom? Então vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, tá? Agora eu trouxe aqui um exemplo para a gente entender na prática como é que a gente utiliza esses conhecimentos que a gente adquiriu nas últimas aulas, tá? Então vamos embora. Então pessoal, na última aula, né, a gente chegou ao conceito de equilíbrio. Tá, o conceito de equilíbrio mecânico. E a gente viu que equilíbrio é o quê? Equilíbrio mecânico é quando a velocidade de um determinado objeto ela não varia. Tá? Então, se nós quisermos avaliar, tá, se um objeto ou um corpo qualquer está ou não em equilíbrio, o que nós temos que avaliar é simplesmente se a velocidade desse corpo ela está variando. Se ela permanecer constante em módulo, direção e sentido, então tá, esse corpo está em equilíbrio. E nós vimos que existe dois estados de equilíbrio, né? O MRU, tá, e o repouso permanente, tá certo? Ou seja, o repouso, onde a velocidade ela é permanentemente zero, tá? Ou então o MRU, onde a velocidade ela é constante em módulo, direção e sentido. Tá? Ela é constante. Pronto. Então, vamos entender aqui uma coisa. Tá? Eu coloquei aqui um exemplo 1, tá? Justamente para a gente começar a aplicar esses nossos conhecimentos. Então, nesse exemplo diz assim: um rapaz está empurrando uma caixa com uma força de intensidade F igual a 20 newtons. E esta caixa permanece se movendo, tá? Não tem esse em, permanece se movendo com rapidez constante em trajetória retilínea. Tá? Então aqui, ó, podemos afirmar que esta caixa está em equilíbrio. Tá? Então, ó, o que é que nós vamos avaliar aqui? A primeira coisa que eu quero que você perceba é o seguinte. Tá? Nesse problema, foi dito que o rapaz ele está empurrando a caixa. Tá? Então essa caixa ela está sendo empurrada, viu? É uma ação que está acontecendo. Então, observe bem. Vamos desenhar aqui uma caixa. Tá? Imagine aqui uma caixa com uma massa qualquer. Isso aqui não importa para essa avaliação. E vamos tentar desenhar aqui um rapaz que está empurrando essa caixa. Tá? Então, imagine aqui um certo rapaz que está fazendo um esforço tremendo para empurrar essa caixa aqui, ó, para a direita, tá bom? Para a direita. A velocidade com que a caixa se desloca é para a direita. Pronto. Então, qual é o valor da força exercida por este rapaz? Quanto vale a força? Bem, a força é dito que vale 20 newtons, tá? E é uma força para a direita, tá? Então, a pergunta é a seguinte: podemos afirmar que essa caixa está se movendo em equilíbrio? Tá? Aí, como é que nós avaliamos isso? Qual é o movimento que ocorre em equilíbrio? É esse aqui, ó. É o movimento retilíneo uniforme. Então, para que essa caixa esteja em movimento e em equilíbrio, é necessário que esse movimento ele seja reto, tá? Ele aconteça em linha reta, e que a velocidade da caixa não varie, tá bom? E se você observar aqui, ó, a questão ela afirma o seguinte: e esta caixa permanece se movendo com rapidez constante. Rapidez constante significa dizer o quê? Que o valor dessa velocidade aqui, ele é constante. Isto é, ele não muda. Tá? Ele não muda. E não interessa para nós aqui quanto vale, tá? Quanto vale essa rapidez. O que interessa é que é um valor fixo. E aqui diz aqui, ó, e ainda diz que em trajetória retilínea. Pronto. Então, morreu Maria, né? Se você observar aqui, em trajetória retilínea significa dizer que em linha reta. Tá? Em linha reta. Então, pronto. Então, nós podemos dizer que esse corpo ele está sim em equilíbrio. Tá? E o equilíbrio dele é um movimento retilíneo uniforme. Tá? Movimento retilíneo uniforme. Então, está em equilíbrio. Então, a resposta dessa pergunta é sim. Tá? Aqui, ó, em MRU. Tá? Em movimento retilíneo uniforme.
Pronto. Agora o item B diz assim: o que podemos afirmar sobre a força de atrito que atua sobre a caixa? Bem, se você já teve a experiência de empurrar qualquer coisa, né? Um sofá, uma mesa, uma cadeira, qualquer, seja lá o que for, você deve ter notado que existe uma certa resistência a esse movimento, né? Tanto é que se você empurra um sofá, você tem que aplicar uma determinada força para poder esse sofá se deslocar. Isso por quê? Porque tem um atrito aqui, ó, entre a superfície do objeto que você está empurrando e o chão, né? Tá? Tem uma força de atrito. E essa força de atrito ela é contrária ao movimento. Tá? Ela aponta em uma direção contrária. Então, ó, observe bem, a força de atrito aqui, nesse caso, ela deve apontar aqui, ó, tá? É uma força que é contrária. Então, deixa eu fazer aqui a força, uma força contrária. Então, a força de atrito aponta aqui, ó, tá? Coloquei aqui fato força de atrito, tá bom? De maneira que essa força ela resiste, tá, à ação dessa outra força, tá bom? Então, ó, perceba bem uma coisa, tá? Vamos lá. Como o corpo está em MRU, qual é a força resultante, tá? Quanto vale a força resultante de um corpo que se move em MRU? Quanto é que vale? Vale zero, né? Isso aqui a gente já discutiu várias vezes, tá? Porque em MRU ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, a força resultante é zero. Só que, percebam uma coisa. Quais são as forças que atuam sobre essa caixa, né? Bem, tem a força F, que é a força do rapaz, né? Tem a força de atrito, tá? Tem a força peso, tá? A força peso é uma força que ela atua aqui vertical para baixo. E tem a força normal, que é a força com que o solo empurra essa caixa para cima, né? Só que essas duas forças, naturalmente, elas se cancelam, porque não existe nenhuma tendência de movimento na vertical, tá? Então, o que sobra é o seguinte. Então, se nós adotarmos, tá, um eixo positivo, tá? Se nós adotarmos aqui, ó, um eixo positivo para cá, né? Nós podemos dizer que as forças que estão para a direita são positivas e as que estão para a esquerda são negativas. Então, quando nós fizermos o seguinte, ó, quando a gente fizer força resultante é igual às forças que estão para a direita, que é F, mais a força que está para a esquerda, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, menos FAT, tá certo? E isso aqui tem que dar igual a zero, tá? Tem que dar igual a zero. Então perceba, força resultante é igual a F mais por menos dá menos, tá? Então FAT igual a zero. Portanto, ó, a força de atrito ela é igual à força F, que portanto vale 20. Tá? Então essa é a conclusão que nós tiramos, é o que nós podemos afirmar. Aqui é o seguinte: o que nós podemos afirmar sobre a força de atrito é que, bem, ela tem que ser igual a 20, tá? Tem que ser igual a 20 newtons, que é justamente para cancelar com essa força F. Tá bom? Então, está respondido aqui o item B, né? O item B. Então, é FAT igual a 20 newtons, tá? Pois a força resultante é igual a zero. Pronto. Você pode responder isso simplesmente assim. Tudo bem? Pronto, vamos passar aqui para o próximo quadro, tá? Pronto, olha só, pessoal. Esse aqui é o nosso segundo exemplo, tá? Então vamos lá, né? Então Pedro, tá? Que é esse rapaz aqui que eu desenhei, tá? Encontra-se firmemente apoiado sobre um solo áspero e está levantando uma caixa que sobe verticalmente em um movimento uniforme. Isso aqui, pessoal, isso aqui a gente já pode destacar, ó, verticalmente em movimento uniforme. Esse verticalmente significa o quê? Em linha reta, tá? E esse movimento uniforme significa o quê? Velocidade constante. Então daqui, ó, nós já tiramos que essa velocidade aqui da caixa é uma velocidade verticalmente para cima, tá?
verticalmente para cima em linha reta. Tá? Ela é uma velocidade constante. Tudo bem? Constante. Pronto. Agora vamos analisar a seguinte coisa. Tá? Sim, e o que é que isso aqui nos diz? Nos diz o seguinte, nos diz que essa caixa ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, a força resultante é zero. Tá? Agora, quais são as forças que atuam sobre essa caixa? Bem, a primeira é a força-peso, tá? Uma força vertical para baixo, força-peso. E tem aqui a força da corda, né? Essa força da corda que nós chamamos de força de tração. Tá? Força de tração. Nós dizemos que é a tração da corda, né? Que é a mesma força que o nosso Pedro, tá, exerce aqui, ó, para puxar. Tá? É a mesma força. Pronto. Então, pergunta, tá? Essa caixa encontra-se em equilíbrio? Bem, aqui de cara nós já podemos responder sim, tá? Pois está em MRU, tá? Em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Pronto. Aí aqui, ó, a tração que Pedro exerce sobre a caixa é maior do que a força, do que o peso da caixa, ou seja, essa força T que faz com que essa caixa suba, tá? Que está aplicada verticalmente para cima, tá? Ela é maior do que a força peso? Sim ou não? Tá? Existe uma certa tentação da gente afirmar sim, tá? Pelo seguinte fato, pelo fato de que essa caixa está subindo, né? Então existe uma certa inclinação que é fruto da nossa experiência cotidiana, de pensar que se essa caixa ela está subindo, então o único motivo é se essa força T ela for maior do que a P, tá certo? Mas isso aqui não é verdade, né? Nós sabemos inclusive que um determinado corpo pode se mover sem ter nenhuma força sendo aplicada sobre ele, tá bom? Então, para essa resposta nós temos que o quê? Temos que neste caso aqui, veja só, neste caso a força de tração ela é igual ao peso, tá? É igual ao peso. Por quê? Porque a força resultante tem que ser igual a zero, tá? Quando eu faço a de cima menos a de baixo, tem que dar igual a zero. E esse fato aqui da força resultante vem de onde? Vem exatamente daqui, ó. Tá? Vem exatamente do fato de que a força, tá? Do fato de que o estado do movimento desse corpo, tá? É um MRU, um movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Pronto. Isso aqui eram dois, né? Ok. Pronto. Então é isso, pessoal. Então, ó, vamos fechar por aqui, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Então, até mais. Tchau.